Saudações numa sexta-noite. Eu moro em uma cidade no interior de São Paulo, chamada Indaiatuba. O ano era 2016, Quaresma. Uma sexta-feira, segunda noite de Quaresma, estava eu sentado na varanda da casa do bairro Monte Verde da minha cidade. Resolvi entrar para o meu quarto para dormir, pois o sono já estava chegando. Eu preparei meu chá, arrumei minha cama, arrumei a minha sala e eu fui recolher os cachorros que estavam na rua. Havia uma praça na frente da minha casa e era cheia de árvores e pedras. Eu chamei os cachorros e eles estavam normalmente até que a minha cadela Julie saiu correndo toda arrepiada em direção ao ônibus do Rápido Luxo que tinha do outro lado da praça. Quando me deparo com ela, que saiu correndo, e eu vou atrás, e em um outro frame da visão, eu vejo algo que não era de se acreditar. Atrás do ônibus existia uma massa preta se rastejando pelo chão em forma de cachorro. Mas não havia uma forma certa e definida. Foi impactante e eu fiquei apavorado, parado no meio da rua, sem movimento e me cagando de medo em meus pensamentos. Resolvi entrar bem sorrateiramente para casa. Os cachorros já haviam sumido e eu não me preocupei. Entrei para o meu quarto e me deitei na cama e apaguei as luzes. Mas isso não parou por aí. Ouvi meus cachorros gritando e como se estivessem apanhando de alguém sem piedade nenhuma. Isso durou uns 20 minutos de tortura. Até que parou. E eu, sem saber o que fazer, adormeci. De manhã, após acordar, achei meus dogs em frente à minha casa com o portão aberto, corrente estourada, e todos eles estavam machucados, com mordidas profundas no pescoço e na orelha. Levei eles no veterinário, próximo de casa, e foi o prazo de uma semana. Eles já estavam mortos. Será que foi um cachorro, aquele ser que eu vi? Ou teria sido o tão famigerado lobisomem? Boa noite. Essa é a história do garanhão que bulinou como uma moça pura e sua avó feiticeira fez sumir o que ele tinha de mais precioso entre as suas pernas. Te faz de doido? Quero ver. Existe a oeste do Pará a pequena cidade de Faro, na fronteira com o estado do Amazonas, sendo que do outro lado do rio fica o município amazonense de Jamundá. Antigamente, e ainda nos dias atuais, a cidade de Faro tinha a fama de possuir alguns dos maiores pais e mães de santo daquela região do Baixo Amazonas, além de caboclos curandeiros e indígenas com suas pajelanças. Devido a isso, Faro ficou conhecida como a Terra da Macumba Amazônica. Existe um famoso caos por aquelas bandas que teria ocorrido na década de 1950. Bom, um certo tripulante pela primeira vez trabalhava em um barco de passageiros, vindo de Belém, e parou em Faro, ficando alguns dias para embarcar e desembarcar as mercadorias. O mencionado tripulante estava louco para arranjar um rabo de saia. Afinal, foram muitos dias de viagem no rio em meio a trabalho duro sem o aconchego de um cangote feminino. Afoito, resolveu desembarcar na cidade para namorar com uma moça qualquer que encontrasse e comunicou sua intenção aos colegas de bordo. Porém,
Eles, já sabendo a fama das feitiçarias da cidade, alertaram Dom Juan a não brincar e nem tirar proveito das moças de Faro, pois as consequências seriam sérias demais para ele. Mas o sujeito não deu ouvido e ainda caçoou. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Ao cair da noite, passou sua roupa, jogou um perfume no corpo e saiu em busca do seu objetivo. Assim que pôs os pés na cidade, avistou uma bela mocinha chamada Maroca, menina criada por sua avó. O conquistador se aproximou dela e ganhou sua simpatia. Com sua lábia dissimulada, declarou-se apaixonado e lhe pediu em namoro, que foi prontamente aceito por sua pretendente. E mais do que isso, prometeu também noivado, casamento e moradia na capital. Maroca, ingênua, acabou caindo na conversa fiada do seu agora namorado e futuro marido. E assim, não resistiu ao convite do galanteador para passarem uma noite de amor juntos, o que rendeu a perda da virgindade da moça. Ao amanhecer o dia, o aproveitador deixou sua amada dormindo e fugiu rumo a seu barco, que logo depois partiu para Nhamundá. Ao acordar e não ver mais seu futuro esposo e saber que ele tinha embarcado, Maroca enfim percebeu a cilada em que tinha caído e ficou em profunda tristeza. Acontece que a avó da Maroca era uma negra alta chamada Maria Leite, que era bem conhecida por fazer mandingas. Percebendo a tristeza que sua neta passava, a avó perguntou a ela o que afinal tinha acontecido. Foi aí que, em lágrimas e soluços, Maroca revelou para sua avó, e a avó disse o seguinte: "Não se aborreça, minha filha. Não será o primeiro e nem o último. Deixe comigo. Vou preparar a mandiga e vá logo buscar os temperos e um pouco de merda de jiboia." E assim, a inocente Maroca foi pegar o que sua avó pediu para começar o trabalho. Enquanto isso, no barco, já com alguns dias de viagem, o conquistador de Araque se gabava ao contar para seus colegas o acontecido que ele teve com a pobre Maroca. De repente, ele sentiu vontade de urinar e foi ao banheiro. Mas qual foi seu espanto e terror ao ver que seu órgão genital tinha desaparecido, estando o local liso. E o pior, sua bexiga estava começando a inchar. Ele saiu desesperado do banheiro gritando. Em seguida, acabou contando aos colegas o sumiço do seu Bilal. O comandante, ao ouvir o relato, disse: "Eu não te avisei para não enganar as moças de Faro? Agora tu vais me atrasar a viagem. Vamos ter de voltar para lá para ver se tu tem teu órgão de volta." De volta o barco a Faro, o namorador desembarcou e correu em desabalada carreira à casa de Maroca, e sendo ele recebido pela dita avó, que foi logo dizendo: "Entre, seu moço. Não fica vexado. Diga o que quer." E ele, triste e já desconfiando que tinha sido a velha a autora de tal arte, respondeu: "Dona Maria Leite, eu vim aqui saber se a senhora tem uma solução para o meu problema, pois meu órgão genital sumiu e minha bexiga está muito inchada." A velha, já sabendo o que ele queria, disse: "Ah, então foste tu que mexeu com minha neta e a enganou." Para se redimir, o sujeito falou: "Sim, dona. Acontece que tive que viajar às pressas, e por isso não deu para cumprir a promessa. Mas, assim que desse, eu ia voltar e ficar com ela." A mulher, olhando incrédula para ele, disse: "Não sei, não. Mas agora isso não interessa. O que o senhor quer mesmo?" E ele, quase chorando, disse: "Eu quero meu órgão de volta." Dona Maria respondeu: "Para ter ele de volta, o sujeito vai ter de pagar e casar com Maroca." Ele, vendo que não havia outra saída: "Tudo bem, eu pago e caso. Diga quanto custa."
Ela então completou: compre um rancho para mim lá na mercearia do seu Soares e me dê também 2.000 contos de réis. O homem teve de fazer o que ela queria. Comprou o rancho, pagou a quantia que a dona Maria Leite queria e se preparou para o casório com sua antiga namorada. Mas antes, dona Maria Leite o alertou que só teria seu órgão de volta após o casamento. Consumado o matrimônio às pressas e sem demora, pois o sujeito queria seu instrumento de volta logo. Ele adentrou a casa de dona Maria Leite e pediu a ela o que lhe prometeu, pois havia lhe cumprido sua promessa. Dona Maria Leite então lhe disse: vá lá no meu quintal e pegue seu órgão que está pendurado no varal. Ele então se dirigiu ao varal e, ao se aproximar, viu que haviam vários outros órgãos genitais pendurados perto do seu, e de todos os tamanhos. Vendo bem avantajado, quis pegar, mas Dona Maria Leite, percebendo sua intenção, gritou lá de sua sala: deixe de ser ganancioso, pegue o que é seu, não mexa no dos outros. E assim, Dom Juan Paraense teve de volta o que queria e viveu feliz com sua amada Maroca, mas nunca que a deixou. Motivo ele tinha, e muito. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10.000 seguidores. Quando eu bater a meta de 10.000 seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolfo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse o dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.